Boa tarde, Juninho. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Líder, né? Trazendo aí as informações sobre a naturopatia, sobre as terapias naturistas. Doutor Ramon, o prazer é todo nosso. Obrigado pela sua presença hoje aqui. E desculpa a minha ignorância, doutor Ramon, mas eu começo perguntando o que é um terapeuta naturopata? Então, a formação em naturopatia apenas, né? É um paralelo aí à medicina convencional, que, né, a medicina convencional trata aí a maior parte das suas ferramentas são os fármacos sintéticos, os medicamentos que todos conhecemos, né, das farmácias comuns. Já a naturopatia, ela utiliza aí todos os mecanismos naturais. A naturopatia é um conjunto de sistemas naturais para tratamento dos nossos organismos, né? Então, quer dizer, a gente utiliza das plantas medicinais, utiliza da homeopatia, né? Da qual também eu sou professor de homeopatia, e também utilizamos aí dos florais e de outras terapias, de outras ferramentas naturais, sempre de alguma ferramenta natural para cuidar da nossa saúde. A naturopatia, doutor Ramon, ela serve para quê? Então, a proposta da naturopatia é exatamente a promoção da saúde. Olha que interessante. Bom, a gente está acostumado na nossa sociedade a uma medicina que, quando nós estamos adoecidos, nós procuramos um médico, nós procuramos nos tratar. E essa postura, né, é uma postura que nós temos que repensar. Até mesmo em tempos de pandemia, a gente percebe que a gente espera adoecer para procurar alguma ajuda, inclusive para a questão da Covid hoje. Mas é possível, com as ferramentas da naturopatia, nós promovermos a saúde. Nós entendemos que quando nós melhoramos nosso sistema imunológico, melhoramos as nossas absorções de nutrientes. Por exemplo, a gente tem hoje alimentos da indústria alimentícia que são danosas para a nossa absorção. Muitos de nós estamos nos alimentando e podemos até nos alimentar bem, só que o nosso corpo não absorve bem esses nutrientes, trazendo não só doenças, mas também a fragilidade imunológica, facilitando aí a gente adquirir doenças. Então, por exemplo, hoje nós temos o glúten, né? Muitas pessoas não sabem do mal que causa o glúten. O glúten causa uma crosta mecânica no nosso intestino e é no nosso intestino que acontecem as absorções dos nutrientes. Eu costumo brincar às vezes que algumas pessoas têm hábitos tão ruins que comer comida saudável ou barro dá na mesma coisa, porque ele não absorve os nutrientes, portanto ele vai ter uma saúde fragilizada. A naturopatia entra também nessa parte de nutrição para favorecer, para dizer para aquele indivíduo, né, de acordo com os hábitos dele, de acordo com os seus costumes e conhecimentos, o que é melhor para ele se alimentar, o que é melhor para ele tomar. Às vezes para ele não é o melhor o café, é melhor um chá, e assim por diante. O leite também, que acaba sendo muito danoso, né, para a nossa saúde. A gente entende que o leite é um perfeito alimento para o filhote de cada espécie animal, né? Ou seja, o leite materno é o melhor alimento do mundo até 2 anos de idade, que é quando a gente perde, por exemplo, a enzima que digere o leite. A partir daí, o leite pode ser pouco danoso para uns e muito danoso para outros, fragilizando onde? Nosso sistema imunológico novamente. Então a naturopatia, ela entra como ciência, mas para identificar o que é melhor para cada organismo, tanto se tratando de alimentação e também de sugestões suplementares de plantas medicinais para melhorar ali aquele dia a dia. Todos que tratam com naturopatia se beneficiam muito, principalmente no sistema imunológico, que é algo que está sendo tão em pauta, né, no momento. Verdade. Doutor Ramon, como é que a primeira consulta, a primeira visita ali no médico naturopata? Então, na verdade a gente costuma dizer que é uma entrevista, né? Como a gente está aqui hoje, é uma entrevista, porque a naturopatia, ela é considerada, tanto a naturopatia ou a homeopatia, que é outra ferramenta que eu utilizo, né, como terapia holística, né? E o que é holístico? Vem do grego, né? Holos. Holos significa o todo. A gente entende que a saúde, ela se faz do todo, da conexão de todas as partes e sistemas do nosso corpo. Por exemplo, muitas pessoas podem sofrer de psoríase. E a psoríase, ela, na alopatia, nesse sistema convencional de medicina, ela é tratada como um problema dermatológico, um problema de pele. Porém, a gente entende que a psoríase, ela desperta no nosso sistema neurológico.
emocional. Então a pessoa que, por exemplo, sofre uma pressão, está com muitas preocupações, o estresse do dia a dia, trabalho, escola e tudo mais, ela vai ter esse estresse, que é o quê? A desconfiguração da nossa produção de hormônios, e vai culminar, por exemplo, numa psoríase, que é um problema de pele. Então já a naturopatia, investigando todos os aspectos da vida da pessoa, vai poder conhecê-la melhor e saber que às vezes o que despertou aquele acometimento do momento, eu dei o exemplo da psoríase, mas podem ser muitos outros problemas. Síndrome do colo irritável, né, que é um problema de intestino, onde a pessoa, por qualquer desequilíbrio emocional, vem a ter diarreias, né? Ou as próprias gastrites, que já tem um nome, gastrite nervosa. A pessoa tem um problema gástrico e vai tratar do estômago quando o problema é neurológico, pressões, tensões e tudo mais. Então a naturopatia precisa de investigar tudo isso, conhecer todo o histórico da pessoa. Às vezes a primeira consulta, como você bem citou, é mais demorada, é mais prolongada, a gente investiga tudo para conhecer o todo, né? Por isso o holos, o holístico, e daí a gente tomar a decisão certa no tratamento, né? Na terapêutica daquela pessoa. Doutor Ramon, em tempos de pandemia, o que a naturopatia pode oferecer para aumentar a imunidade, a resistência? Olha, acho essa pergunta extremamente oportuna. Todo lugar que eu vou que me dão essa oportunidade, né? Porque a gente precisa ser solicitado para que a gente faça a explanação disso. É um momento muito melindroso. É claro que eu não estou aqui para dizer que nós temos a solução na naturopatia, até porque as pesquisas estão todas aí ativas para tentar descobrir. Então, quer dizer, a gente não tem nada científico comprovado do que resolve ou do que minimiza a doença, a Covid-19. Porém, nós sabemos por experiência clínica, né? E muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou dizer agora. Muitos pacientes meus já me disseram, olha, depois que eu comecei a tratar com o senhor, depois que eu comecei a tomar essas plantas medicinais, eu nunca mais gripei, ou eu quase não gripo, eu nunca mais tive infecção de garganta, eu nunca mais tive infecção urinária. O que significa isso? Significa que a pessoa melhorou a resistência às doenças, melhorou o seu sistema imunológico. Então a gente sabe que praticamente, Juninho, 90% das plantas medicinais melhoram pouco ou muito o nosso sistema imunológico. Então, por que não fazer uso dessas plantas até que se tenha, né, uma solução de fato, até que as vacinas cheguem no Brasil e consigam realmente reverter esse quadro? Por que não tomar um limão, uma água com limão pela manhã, de preferência utilizando-se da casca do limão? O limoneno é um óleo essencial que está na casca do limão. Ele é um potente imunoestimulante, ou seja, melhora nosso sistema imunológico, as defesas do organismo. Não só, aliás, é para todos os tipos de vírus, né? Para os vírus de resfriados, gripes, né? E bactérias também. O nosso corpo acaba melhorando no geral. Por que não utilizar isso? A própolis verde, né? Que muitos desprezam a própolis, que parece algo muito popular. Que nada, as maiores universidades do mundo têm pesquisas em cima da própolis verde, que é praticamente do Brasil, né? Porque ela é feita quando a abelha colhe ali o pólen da Bacillus dracunculifolia, o nome científico, do alecrim do campo, que é tão vasto, tão amplo aqui no Brasil. Antes da pandemia, China e Japão compravam 80% da produção de própolis verde do Brasil. Não era à toa, né? São países que já sabem o que é bom para o sistema imunológico, já utilizavam. Nós temos 3 tipos de própolis, a marrom, a verde e a vermelha, e a mais abundante, inclusive da nossa região aqui, Bambuí, Arcos, São Roque, Piuí, todas produzem a própolis verde. Ela é um potente imunoestimulante, tem um poder antiviral e também protege o coração, protege o fígado e rins. Né? Uma tese de doutorado recente da Unicamp mostrou que pessoas que utilizaram da própolis verde melhoraram a função renal. Então, assim, você tem soluções simples, baratas, muito acessíveis e que as pessoas podem utilizar com muita segurança. E, claro, não é promessa de proteção plena, mas é uma garantia de que o sistema imunológico, o organismo vai fortalecer bastante. Daí 2 dicas, né? O limão, com a casca e tudo, um suquinho de limão, que fizer aquela limonada suíça, né? Não bate muito para não ficar amargando muito com a casca, mas bate um pouquinho, faz um suquinho de limão e usa a própolis. Inclusive pode usar os 2 juntos, né? Pingar a própolis no suquinho de limão e tomar pela manhã, vai garantir uma boa melhora do sistema imunológico. Podemos afirmar então, doutor, que nós somos aquilo que nós comemos? Ah, perfeito. Na verdade, o pai da medicina, Hipócrates, cerca de 200 anos antes de Cristo, já falava: o teu remédio será o teu alimento e o teu alimento será o teu remédio. E ele disse mais ainda, algumas frases célebres desse
gênio, né? Ele falou muita coisa que nós estamos comprovando hoje, com a ciência tão moderna. Ele dizia também que toda doença começa no intestino. Lembra quando eu disse que o intestino funcionando mal no sentido de absorções, né? Não somente na mobilidade, de ir ao banheiro com frequência, mas na importância, porque o intestino é um órgão tão importante, porque nós temos a chamada microbiota intestinal, que facilita o quê? As absorções do nosso organismo. Então, se o intestino não está bom, a saúde inteira não está boa. Então, essa frase que você disse é perfeita. A naturopatia entra aí, porque nós entendemos que quanto mais saúde o indivíduo tem, mais ele afasta as doenças. E é isso que entra. A proposta da naturopatia é promoção da saúde. Podemos dizer, então, que a naturopatia é medicina natural? Exatamente, é uma medicina natural, né? Ela não tem essa nomenclatura, né? Sim. Para que as pessoas até não confundam, porque hoje em dia nós temos a medicina preventiva, né? Que também atua aí no sentido de buscar identificar as deficiências do organismo e tudo mais. Mas a naturopatia não é a medicina preventiva, exatamente, mas ela atua como prevenção muito bem e, como eu disse, na promoção da saúde. Quando a pessoa começa a utilizar dessas ferramentas, do olhar do terapeuta em cima disso, né, ela começa a perceber uma melhora muito grande no seu organismo, né, desde a mobilidade intestinal, como a gente bem citou, mas a digestibilidade, né. Hoje em dia a gente diz que a pessoa tem que cuidar do intestino e do estômago. Quando a pessoa, por exemplo, tem um estômago frágil, que tem azia, algum desconforto, uma digestão lenta, isso significa que o estômago dela também pode não estar absorvendo bem os nutrientes dos alimentos. Então, quer dizer, nós temos uma boa prevenção com a naturopatia a partir desses cuidados detalhados, né? Porque a gente não espera o indivíduo adoecer para cuidar bem dele. Ao contrário, a gente fortalece ele para que ele não venha a adoecer. Então ela atua como prevenção, mas atua sobretudo com a promoção da saúde. Então, doutor, todo e qualquer tratamento que tiver na naturopatia somente com medicamentos naturais? Ah, exatamente. Somente com ferramentas, a gente costuma dizer assim, naturais, né? Sobretudo, né, uma das minhas especialidades são as plantas medicinais, que é tecnicamente chamada de fitoterapia. A fitoterapia, hoje, né, como eu disse, é o meu braço direito de ação, porque a gente conhece bem uma gama delas, né? E claro, só para afirmar, né, o quanto da naturopatia tem dentro da ciência. Tudo que a gente utiliza de ferramenta, tudo que a gente está falando aqui é com base científica, né? Não é só no empirismo, que eu respeito, porém a gente precisa disso hoje em dia dentro da medicina convencional. Então, ela não é tratada como medicina, naturopatia, mas ela é tratada como uma terapêutica mesmo, né? Uma forma de tratamento natural. Doutor Ramon, não só na medicina, mas em todos os meios há fato e fake, né? Por exemplo, em off mesmo eu estava conversando com o senhor, eu gostava muito de tomar um própolis pela manhã. Sim. E às vezes um familiar meu falou, não fica tomando muito própolis não, viu? Ele prejudica os rins. Eu gostaria que o senhor abordasse, então, respondesse essa pergunta e abordasse o que é fato e o que é fake dentro aí da naturopatia, dessas coisas que a gente, né, às vezes faz e escuta no dia a dia. Então, na verdade, Juninho, são muitos fatos e fakes, né? E acredito que vai aumentar muito isso, né? E eu sempre digo, né? Porque está aumentando de uma maneira, de certa forma, desordenada. Hoje a sociedade tem à disposição aí no mercado uma série de ferramentas, de medicamentos naturais, só que o detalhe, eles não sabem como utilizar, né? Esse é um grande problema. Então, tem gente que fala assim, é bom que tá acessível a todo mundo. Está. Porém, se não tiver uma organização disso, muitas pessoas podem adoecer. Eu costumo brincar que veneno de cobra é natural, mas mata, né? Então, e outra, tem a frase famosa que entre o remédio e o veneno é a dose. Então a gente precisa saber para cada organismo. Nem tudo é bom para cada pessoa, né? Então cada pessoa tem que ser o quê? Observada e orientada. Então eu sugiro que seja por um acompanhamento sempre profissional. A própolis, né, já que você citou, tem aí mitos acerca dela. Na verdade, a gente tem que entender que muitas pesquisas são feitas antigamente e elas têm alguns critérios, mas na medida que vai evoluindo o tempo, as pesquisas mudam de critérios e a gente leva outros fatos em consideração. Por exemplo, um mito que o gengibre, ele aumenta a pressão arterial. Né? Na verdade, o que aumenta a pressão arterial do gengibre é um óleo essencial que ele possui, que é o gingerol. Na verdade, o gengibre, ele promove uma vasodilatação que inicialmente
aumenta um pouquinho a pressão arterial, mas ele é uma ferramenta maravilhosa para tratar a hipertensão. Ele diminui a pressão arterial com o uso regular, adequado para cada pessoa. Então é tudo a forma de usar e o que se estudou naquela época. Então ele ganhou essa fama por décadas, para agora, recentemente, perder essa fama e, pelo contrário, ele ajuda a tratar a hipertensão arterial. A própolis não é diferente, né? Ela, mal falada aí para alguns órgãos, especialmente os rins, né? Tem uma tese recente de doutorado na Unicamp, mas nós temos outras pesquisas acerca da própolis que provam tecnicamente que ela é uma nefroestimulante e nefroprotetora. Nefro é dos rins. Então ela estimula a função renal e protege os rins. Então a própolis tem essa função. Claro que tem que ser uma própolis de qualidade, etc. Mas ela protege. E mais, ela também é hepatoprotetora. Ela protege e depura o fígado, que é um outro órgão muito importante de estar funcionando bem para que a nossa saúde seja bem. Ela funciona como um protetor cardíaco. Ela ajuda a limpar as nossas veias e artérias. Ela é imunoestimulante, melhora o nosso sistema imunológico. Ela tem ação antialérgica, antioxidante, antifúngica, antiviral e antimicrobiana ao mesmo tempo. Por isso que, sabiamente, né, as abelhas usam a própolis, elas produzem a própolis para forrarem os seus ninhos, protegendo de invasores de micro-organismos nos seus filhotes. Doutor Ramon, a pergunta aqui é a Leisiene, dizendo: tenho enxaqueca, faço uso de medicamento para dor todos os dias. Existe algum estudo na naturopatia para essas dores? Existem vários estudos, né? A gente costuma, nos sistemas de comunicação que a gente vai, sempre dar alguma dicasinha para a população, dica segura, né? Já que ela citou as dores e citou a enxaqueca, duas ferramentas estratégicas que ela pode experimentar seria o chazinho de alecrim, né? Manhã e tarde, ou o chá de gengibre, manhã e tarde. Podem ser bem pontuais para esse caso. Claro que a gente aqui não está querendo dispensar de uma consulta, de uma investigação e de exames. Ela deve sim procurar o profissional médico para fazer isso. Mas já que ela já está sentindo, ela pode experimentar, de repente ela pode ter uma boa melhora com essas duas plantas. Mas tem N plantas. Eu poderia ficar aqui um bom tempo falando de muitas plantas que fazem esse efeito. Enxaqueca, em média, a gente gasta 15 dias para resolver problemas de enxaqueca com a naturopatia. A pergunta agora vem de Córrego Fundo, Sirlene, perguntando saber a quantidade que ela possa ingerir de própolis por dia. Então, isso aí que é uma questão muito de posologia. A gente precisa identificar o organismo para que a gente possa saber, em média, o que aquele corpo precisa. E a gente leva em conta o sexo, leva em conta o peso, né, o biótipo da pessoa, a altura, para saber as doses. Mas um adulto saudável, né? Porque claro que existem algumas comorbidades que a gente não vai indicar própolis para todos os casos, mas um adulto saudável, a dose dele começa em 30 gotas. Muita gente, inclusive, usa muito menos que isso, né? Mas 30 gotas, ela pode variar de 30 a 60 gotas aí por dose num adulto saudável. Boa tarde, gostaria de saber quais os alimentos naturais ajudam a baixar o triglicérides. Então, em primeira mão, todos os vegetais gordurosos, em geral, já ajudam a baixar o triglicérides, por incrível que pareça. As gorduras vegetais ajudam o equilíbrio das gorduras em excesso no nosso corpo, né? Mas a minha sugestão fica aí acerca do óleo de linhaça. A linhaça é uma planta maravilhosa que ajuda, além de ser um protetor cardíaco, né, de primeira, ela ajuda muito a equilibrar a quantidade de triglicérides e colesterol ruim do nosso sangue. E ainda sugiro o vinagre de maçã orgânico, né? A maçã já é conhecida tradicionalmente por essa razão, e ela é a fruta mais rica num ácido chamado ácido málico. Então, esse ácido málico ajuda a reduzir sensivelmente. Existem pesquisas recentes mostrando que o vinagre de maçã orgânico, aquele mesmo que a gente coloca na saladinha, ele tem uma capacidade de 3 a 4 vezes maior do que muitos químicos conhecidos aí para tratar problemas de colesterol e triglicérides altos. Mais uma pergunta aqui, doutor Ramon, perguntando se tem alguma dica natural para hemorroidas. Sim, né? Tem várias. Tem a castanha da Índia, né? É um bom preventivo aí, também trata aí as crises de hemorroidas. Mas uma dica boa para uso tópico, né? Não é para tomar chá. Seria a erva de bicho.
ela é popularmente conhecida como erva de bicho. Faz-se o chá dela, pode fazer um chá mais concentrado e faz o banho local, né? Ou umedece um algodão e passa no local. Ela tem uma ação analgésica, anti-inflamatória e cicatrizante. Ela costuma melhorar muito mais rápido do que muitos remédios químicos também. Mais uma pergunta, doutor Ramon. A Vanilde perguntando se pode tomar limão, porque ela tem problema de gastrite. Então, há um outro mito, né, aproveitando o gancho da sua pergunta anterior, dizem que o limão, né, por ser ácido, ele provoca gastrite. Esse é um mito. Porque, na verdade, apesar do limão ser um alimento, né, uma fruta de sabor ácido, ele tem um poder alcalinizante fantástico no nosso corpo. Quando você ingere o limão, ele até quando a pessoa toma, ele aumenta um pouquinho a dor gástrica, mas ligeiramente. Mas em seguida ele alivia completamente, porque o problema em geral, né, 8 em cada 10 pessoas, ou 9 em cada 10 pessoas que sofrem de gastrites, esofagites, duodenites, azias, refluxos gástricos, elas têm o pH baixo, né? Elas têm uma alteração de pH, ou seja, uma acidez alta no seu o estômago. E o que o limão faz? Ele recupera esse equilíbrio da acidez. Então o limão é uma das melhores estratégias para tratar gastrites. Então é só espremer aí, o limite máximo é 1 limão, mas pode usar meio limão, 1/4 de limão, 1/8 de limão, a depender da idade da pessoa, do peso e tudo mais, num pouquinho d'água. E detalhe, os dois ácidos principais do limão, que são o ácido clorídrico e o ácido ascórbico, eles são voláteis, ou seja, se você cortar o limão, ele evapora em 10 minutinhos. Então o ideal é cortar, espremer e tomar em seguida, pela manhã, e vai começar a tratar muito bem a gastrite. Como que a gente pode praticar a naturopatia na cozinha? Ah, maravilha, pergunta perfeita. Porque na verdade, né, nós entendemos que culturas milenares como a chinesa, a indiana, né, os ameríndios, né, que eram aqui os incas, os maias, os astecas na nossa América, né, eram culturas que já utilizavam das plantas medicinais na culinária já há milênios, né? Então, quer dizer, nós temos aí os temperos e especiarias fantásticos para a saúde. Eu até falei recentemente dos chamados fitoquelantes, né? Olha só, nós estamos nos intoxicando dia a dia com os metais pesados. Claro que alguns deles são necessários para a nossa saúde, por exemplo, o zinco, né? O zinco que tem um poder antiviral fantástico e ajuda, inclusive, na questão aí da própria Covid, de gripes, resfriados, a combater esses tipos de vírus, porque ele é necessário. Porém, esses metais pesados em excesso, eles prejudicam muito a nossa saúde, sobretudo o nosso sistema nervoso, trazendo demências, perdas de memória e muitas outras coisas inconvenientes. E olha só, as melhores estratégias para nós retirarmos esses metais pesados do corpo, porque não existe tratamento químico para tirar o excesso de metais pesados no corpo, que pode atrapalhar a função renal, o sistema nervoso, a parte cardíaca, tudo isso. E as plantas, por exemplo, o coentro, o alho, a cebola, esses já bastariam para as pessoas entenderem. Eles são fitoquelantes. Eles quelam. Quelar é a ação de agarrar. Eles agarram os metais pesados do nosso corpo e transportam para fora do nosso corpo. Então são ferramentas maravilhosas dentro da culinária para que a gente tenha uma saúde melhor, né? Que ele vai eliminar esses metais pesados, tais como o mercúrio, que está presente aí nos peixes, sobretudo os peixes do mar, né? O alumínio, os nossos antiperspirantes estão lotados de alumínio. As nossas panelas que a gente usa para cozinhar também soltam resíduos de alumínio que vão para o nosso corpo. Então, utilizar dessas plantas, eu diria que são as únicas formas de tirar esse excesso de metais pesados. Então, através do tempero e especiaria, a gente já consegue ter uma boa saúde e a gente, né, dá esse tipo de orientação para os nossos pacientes para que eles melhorem ali o dia a dia da sua saúde. Uma pergunta agora, a pessoa querendo saber sobre a banha de porco. Ela consome muito. Então, isso aí a gente brinca que é pano para manga, né? Os óleos que a gente cozinha. Existem aqueles óleos que saturam e prejudicam o nosso corpo, né? E dentre eles, né, muita gente vai se surpreender, mas está o óleo de soja, canola, de milho e de girassol. Esses óleos, quando elevados em altas temperaturas, eles hidrogenizam. E essa hidrogenização faz com que eles se tornem muito parecidos com uma parafina no nosso corpo e vão entupindo veias e artérias e vai prejudicando o nosso coração.
Houve nos Estados Unidos pesquisas que mostraram que aumentou muito o caso de infarto de miocárdio e AVC em função do uso desses óleos. Então, uma das propostas de sair desses óleos seria banho de porco, mas eu, como naturalista, sugiro que seja banho de porco caipira, né, pelo menos. E também a própria manteiga de leite pode ser uma ferramenta interessante como fase intermediária. Mas os melhores óleos para cozinhar seriam o azeite e também o óleo de coco. Tendo em vista, por exemplo, que o país que tem menor índice de infarto do mundo é a Grécia, onde também tem o maior consumo de azeite do mundo. O azeite, ele é um cardioprotetor fantástico e ele desobstrui as nossas veias, assim como o óleo de coco. Fígado bovino, Dr. Ramon, ele aumenta a imunidade? Então, na verdade, ele tem uma ação muito ampla na parte sanguínea do nosso corpo, né? Ele tem vitaminas importantes, a vitamina K, a vitamina K2, uma vitamina recém-descoberta. A vitamina K2 é chamada de vitamina inteligente, porque ela entra no nosso corpo, ela busca resíduos de cálcio que estão pelo nosso corpo e levam para o osso. Né? Tem gente que tem entupimento de carótida, por exemplo, por causa de resíduo de cálcio, né, que é eliminado. A K2 vai lá e pega e leva para o osso de volta, né? Isso é fantástico, foi uma descoberta maravilhosa. E dos alimentos mais ricos em K2 é o fígado de boi. Então ele tem uma ação muito ampla no nosso corpo. Mas não significa que ele tem uma boa potência no sentido de melhorar o sistema imunológico. Aí nós temos outras ferramentas melhores. Perguntando, Juninho, meu intestino só funciona com remédio. Pergunta o doutor o que posso fazer. Várias coisas. Eu digo que antes de tratar uma pessoa com o intestino preso, eu pergunto se ela toma muita água, pergunto se ela ingere muitos alimentos folhosos, né, verduras folhosas, e terceira, se ela faz atividade física aeróbia, ou seja, uma caminhada. Se ela fizer os 3 e ainda tiver o intestino preso, aí ela precisa de tratamento. Se não fizer os 3, faça primeiro para depois ver se precisa. E para isso a gente tem várias ferramentas. O óleo de linhaça que eu citei ainda há pouco é fantástico para a mobilidade intestinal, né? Assim como a gente poderia citar outros óleos. Óleo de cártamo, óleo de prímula também ajudariam. Dr. Ramon, perguntando o que é bom para baixar a glicose? Então, a diabetes, né, um dos maiores das doenças que a gente precisa aí de controlar a glicose. Antes de mais nada, a dieta, né, eu brinco, né, graças a Deus eu gosto de boa saúde, não tenho esse problema, né, mas a minha alimentação é a do diabético, né, que deveria ser do diabético. Eu acho um erro nós ingerirmos açúcar como ingerimos. Eu acho um erro nós não termos diretrizes governamentais que nos oriente do veneno que é um açúcar. Então nós teríamos que eliminar o açúcar realmente. O leite acaba sendo extremamente danoso para o diabético, porque ele prejudica a absorção, por exemplo, de zinco, de vanádio, que são essenciais para uma boa manutenção do equilíbrio sanguíneo, e também o glúten, como a gente também citou mais cedo. O diabético, ou quem tem problema de glicose, tem que aprender a eliminar esses 3 itens aí, né, da saúde. E no mais, fazer atividade física, ter uma alimentação muito balanceada, e temos várias ferramentas. O jambolão, né, também conhecido como jamelão, cujo nome científico é Syzygium jambolano, né, o nome dele. É uma planta maravilhosa para reduzir aí os índices de glicose do sangue. A pata de vaca, né, cujo nome é Bauhinia forficata. Tem que certificar, a gente fala o nome científico para que a pessoa possa pesquisar a erva correta. São estratégias muito boas para reduzir a glicose do sangue. Dr. Ramon, quais são as principais diferenças entre a homeopatia e a fitoterapia? Então... a homeopatia, elas são muito confundidas, né? A pergunta é muito oportuna, porque a homeopatia é um sistema terapêutico criado por um alemão, Samuel Hahnemann, né? Há cerca de 200 anos atrás, onde ele é um sistema que utiliza 80% de plantas medicinais e os outros 20% dividido em minerais e animais como fontes de medicamentos. Então, muitas pessoas pensam que as plantas medicinais é que seriam a homeopatia. Não é. A fitoterapia já utiliza-se, e só para salientar, a homeopatia acontece as diluições do medicamento. São as substâncias muito diluídas. A fitoterapia não. Um chazinho que eu sugeri ainda há pouco de alecrim, de gengibre, já é uma fitoterapia, né? É quando a gente utiliza em 100% de plantas medicinais e delas integrais para tratar aí qualquer adoecimento. Quero saber do Dr. Ramon quais são as plantas que combatem o diabetes. Então, foi o que a gente disse ainda há pouco. A gente tem que entender primeiro que a diabetes tem que ser
eu digo que 80% do tratamento de diabetes são alimentação e atividade física. Nos outros 20% a gente consegue controlar com plantas maravilhosas. Essas que eu citei, a pata de vaca e o jambolão, são algumas das ferramentas, né? Mas entendendo que o próprio gengibre ajuda nesse controle, o açafrão, né, da terra, cujo nome é a cúrcuma longa, né? E também o alho, né? O próprio alho são ferramentas maravilhosas aí para fazer um bom controle da glicose. Com relação às pessoas que têm intolerância à lactose, doutor? Então, isso também, como eu disse ainda há pouco, né? Olha só, o indivíduo humano, aos 2 anos de idade, ele perde cerca de 90% da enzima que chama lactase, que digere quem? A lactose. Então, enquanto muitas pessoas buscam, será que eu tenho intolerância à lactose? Vou fazer exame. Eu vou poupar o dinheiro dessas pessoas que querem fazer exame. Vou afirmar o seguinte: todo mundo tem intolerância à lactose. Alguns em níveis detectáveis por exame, e outros não. Não há uma única pessoa que depois de suspender o leite não me diga assim: a minha digestão melhorou, meu intestino melhorou, né? A minha dor de cabeça melhorou. Muitas vezes, eu diria uns 30% de enxaquecas, dores de cabeça, podem ser de origem hepática, e o causador disso pode ser quem? O leite. Então, a intolerância à lactose tem tratamento, porque na verdade a gente tem plantas bem interessantes para fazer isso, para que a pessoa perca aquela hipersensibilidade ao leite, para que ela possa levar uma vida relativamente normal. Mas a sugestão é que haja realmente a suspensão de leite por todo mundo. Doutor Ramon, a naturopatia na medicina existe há quanto tempo? Então, desde que o mundo é mundo, né? Se você pegar aí, por exemplo, os animais, né? Um cachorro, quando está passando mal, ele se trata como? Comendo capim, mato, né? Capim. Então, você vê que é instintivo em nós. Existe a massoterapia, né, que é a massagem terapêutica, que também é milenar, né? Uma pessoa, quando leva uma pancada no braço, o que ela faz? Ela se massageia. Então é instintiva. A naturopatia está aí muito antes do que todas essas ciências modernas aí. Só que ela vem sendo agora organizada, né? Hoje nós temos dentro da minha formação em naturopatia um curso superior nessa área. Ou seja, a ciência está convergindo rapidamente, porque percebe que nós chegamos num teto. Hoje em dia nós não temos mais a criação de medicamentos químicos para poder tratar doenças. Então a busca está onde? Na natureza. E tem tudo realmente. Nós temos remédios para tudo dentro da natureza. Mais uma pergunta, doutor Ramon: sempre tive o intestino preguiçoso, mas agora está muito ressecado, principalmente a primeira parte chega a ferir. Gosto de leite direto da roça, queijo, tô tomando água em jejum, gotas de sene, mas parece que não está resolvendo. Sofro de fibromialgia e me falaram que tem a ver com essa doença. Tomo sertralina, pregabalina e outros medicamentos. Como fico ansiosa, parece que está tudo parado, não faz digestão, barriga sempre inchada, estômago alto, o que eu faço? Um detalhe que ela já adiantou, né, ouvinte? Isso. Ela já disse aí do leite, né? Então, assim, infelizmente, a medicina convencional, alguns profissionais médicos já adotaram aí a proposta de suspensão do leite e outros ainda não, né? Acredito que muito em breve a medicina dirá: o leite deve ser evitado. Então, a primeira dica que eu dou é a suspensão do leite. Apesar de ser da fazenda, como ela disse, um leite da roça, eu costumo brincar. Eu digo que leite da roça só faz mal. Os da indústria são venenos, né? Então, assim, como eu digo, o leite é uma bebida maravilhosa. Eu sou super a favor da amamentação o máximo possível, mas o leite é o melhor alimento do mundo pro filhote da espécie. Então, deve ser evitado, mas claro, outras medidas. Nesse caso aí, eu sugiro que ela nos procure, que a gente vai poder dar uma assistência legal, orientá-la melhor, para que ela possa melhorar a qualidade de vida dela. Doutor, quais são as vantagens, né, e os benefícios da adesão ao tratamento da naturopatia? Então, como eu disse, a qualidade de vida melhora muito, né? Eu tenho muitos colegas aí que são de mesma idade e a minha fala é a mesma da deles, né? Hoje, né, nos meus quase 50 anos de idade, eu posso dizer que o meu mental, né, minha memória, concentração, ela é muito melhor do que a dos 20 anos, né? Por quê? Porque eu dei ao meu organismo
a condição dele ter os melhores nutrientes, né? Então a memorização melhora, a sua disposição melhora, a qualidade de vida melhora. Então, mais do que combater ou tratar doenças, nós temos a proposta de uma melhora da qualidade de vida. A pessoa pode realmente usufruir aí de uma vida muito mais prazerosa. Mais uma pergunta, a rapadura é o melhor doce a ser consumido ou é fake? Aí já tem um fake. Porque, na verdade, o sal, ele é um suplemento indispensável para o animal. Tanto que os produtores rurais sabem muito bem que precisa dar sal mineral para as vacas para que elas produzam mais leite, para que elas tenham mais saúde. E por quê? Porque ela é rico em... O nome sal é porque o sal é rico em sais minerais. Então ele é indispensável para a nossa vida. Só que tem que ser um sal de qualidade. Esse cloreto de sódio, que é o sal refinado que a gente usa, também é um veneno. Precisamos trocar os nossos sais por sais integrais. E tem vários, sal marinho, sal rosa do Himalaia e tantos outros. Agora, açúcar não. O açúcar, ele é danoso de qualquer natureza. Eu costumo usar aí, às vezes, a rapadura ou o mel para tratar alguma coisa, pontualmente, mas como alimento jamais. Usar cotidianamente o açúcar é muito prejudicial. Eu não livro nem o açúcar das frutas, a frutose. Hoje já é pesquisa, a pessoa que chupa uma laranja, chupa o caldo de uma laranja e joga o bagaço fora, ela está causando esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado dela. Por quê? Porque ela tomou o veneno e jogou o antídoto fora. O antídoto é as fibras hidrossolúveis, o bagaço dela. Se você comer uma laranja, ou seja, chupar a laranja e comer o bagaço, você fez bem para a sua saúde. Só o caldo, só os sucos de frutas, não. Doutor Ramon, vocês têm um grupo de Viva Melhor. Esse grupo, ele é só feito por pacientes? Gostaria que o senhor falasse um pouco mais desse grupo. Obrigado pela oportunidade. Na verdade, né, muitas pessoas nos procuram, a gente tem as outras mídias, inclusive, que daqui a pouco a gente cita, e uma ideia que foi até de alguns pacientes que me solicitaram, e essas dicas são muitas informações, por que você não manda pra gente de alguma maneira? E aí a gente criou esse grupo, né, num momento que muita gente está saindo dos grupos, mas a gente fez esse grupo, que é aquele grupo mudo que ninguém posta nada a não ser os administradores, e sistematicamente nas segundas, quartas e sextas a gente posta dicas de saúde, chás bons para a saúde, temperos e especiarias, receitas livres de glúten, livres de leite, livres de açúcar, e digo que tem receitas que são tão docinhas que parece que tem açúcar ou adoçante, não tem nada. Dicas de probióticos, pré e probióticos, que é para melhorar a qualidade intestinal, e também links dos nossos vídeos, que também são riquíssimos em informações. Então, quem quiser entrar nesse grupo, né, de WhatsApp, é só nos solicitar aí pelo telefone 37 991 37 0003. Nos solicita e a gente manda o link, a pessoa própria entra. Quando quiser sair, sai, né? Esse grupo, como eu disse, não tem uma interação entre os participantes, mas eles recebem essas dicas naturais que eles podem usufruir como quiserem, passar para quem quiserem. E não precisa ser só paciente, não. Qualquer pessoa que quiser se interessar, saber mais sobre saúde natural, está à disposição. Que legal, que bacana. Doutor Ramon, eu deixei por último, muitas pessoas perguntando aqui qual que é o contato, como que faz para achar o senhor atende aonde, muitas aqui é de Formiga. Então, finalizando aqui a nossa entrevista, eu quero deixar aberto agora, lhe agradecer pela sua presença hoje aqui no jornal, e iremos marcar em breve a sua volta, o seu retorno aqui, porque as dúvidas são muitas, né? Imagina. E quero deixar aberto aqui agora que o senhor deixe aí o contato, onde que o senhor atende, o consultório, por gentileza. Sim, obrigado pelo espaço. Então, a gente vem a Formiga uma vez por mês, né? A gente atende na região da Santa Casa ali, mas por esse mesmo telefone que eu falei para fazer contato para o grupo, né? Também pode estar agendando consultas, né? Atendimentos, tratamentos, e nesse momento de pandemia a gente também tem feito as consultas online, né? Por videochamada, se a pessoa preferir, também tem essa disposição. Eu sou de Divinópolis, além de Divinópolis e Formiga, eu atendo em mais 10 cidades, ou seja, num total de 12 cidades presenciais, mas a gente está aí à disposição, né, trazendo essas informações que a gente tem muito prazer em fazer, né? A gente vive disso para tratar da saúde das pessoas, mas levar essa informação para as pessoas, né, para que as pessoas despertem ali as possibilidades, porque tem gente que está ali já sofrendo com alguns adoecimentos e não vem mais alternativa. E tem sim, sempre tem alguma coisa a ser feita e a gente se dispõe para isso. Então tem o grupo, esse contato, né, que é o 37 991 37 0003, é o contato para agendamento de consulta, para incluir no grupo, e tem as nossas mídias, né? O Instagram, Terapeuta Ramon de Assis, a fanpage no Facebook, Terapeuta Ramon de Assis,
O canal do YouTube, que está recheadíssimo de vídeos bacanas ali que as pessoas podem ver. A gente tem ali também algumas lives. Só digitar Terapeuta Ramon de Assis no YouTube, também pode inscrever no canal, pode acompanhar, que vai ter muita dica legal e a gente passa informação mesmo. Quem quer se tratar, pode se tratar, que a gente está à disposição. Mas lá a gente passa dicas de verdade para que as pessoas possam melhorar as suas vidas.